preocupado com a má alimentação dos seus filhos, lutando contra os ultraprocessados e o excesso de trabalho familiar, quer dicas práticas para lanches saudáveis e refeições equilibradas, descubra o segredo para uma infância mais saudável em mais um episódio do ManuCast. Hoje teremos uma conversa reveladora com a nutricionista, professora e também fono infantil Luciana Nunes. Ela compartilhará seus insights cruciais sobre a alimentação das crianças, a obesidade infantil e como a próxima geração está podendo correr sérios riscos de saúde. Isso mesmo. Não perca a oportunidade de obter orientações valiosas e inspirações para transformar a alimentação da sua família. Bem-vinda, Luciana. Que prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, Manu, de estar participando de um projeto tão incrível. É um prazer falar sempre de nutrição infantil, levar informação para todos os lugares do mundo. Ô, Lu, já tenho assim, a minha primeira pergunta é como você avalia a alimentação atual dessas crianças? Então, Manu, estamos vivendo a transição nutricional, né? Não só no país, mas no mundo. O que seria essa transição nutricional? As crianças antes acreditavam que elas eram desnutridas. Claro que existe muita fome ainda no mundo, mas cada vez mais nós observamos a obesidade infantil. E esse crescimento, ele é gritante, ele é crescente, né? Ele é rápido. E não é Luciana que diz, não é Manu, mas a Organização Mundial de Saúde ela já alertou que nós estamos vivendo a geração que pode viver menos que seus pais por não saber comer. Lu, isso é uma coisa que assim, eu fiquei bem chocada quando você comentou isso comigo, mas assim, porque hoje em dia a gente tem tanta informação, né? E assim, para mim, juro por Deus, acho que ignorância da minha parte, eu achava que a geração dos nossos filhos estava melhor do que a nossa geração, porque eu acho que assim, eu fui criada com alimentação muito mais trash, com muito mais embutidos, enfim, do que meus filhos. Então, assim, essa informação para mim eu fiquei assim realmente passada. O tempo, Manu, ele mudou, né? Então, cada vez mais nós estamos na rua trabalhando, o tempo ele não para, é muito trabalho, o tempo é corrido e a indústria, ela está por trás, né? Querendo vender, querendo também viciar paladar. Verdade. Né? E aí, praticidade, com tempo corrido, vamos colocar os alimentos industrializados em alta, aqueles mais palatáveis. Já tem indústria que traz para a gente biscoito para bebê de 9 meses, né? E aí alegando que não tem açúcar, mas coloca uma banana no formato de estrela, já viciando essa criança para aquela embalagem, para aquele barulho, aquele som da embalagem, a crocância do alimento. Então, não é só não ter o açúcar, mas porque um bebê de 9 meses precisa estar exposto a um biscoito e não a uma banana. Né? Ô, Lu, quais são, exatamente, é difícil, né? Quais são os principais desafios, né, que a gente encontra dessa alimentação atual dessas crianças hoje? Tempo da família. Né? Eu vim agora tempo de preparar uma marmita. Isso, tempo de preparar a marmita, tempo de cozinhar e, inclusive, de acreditar que a alimentação saudável ela é mais cara. Né? Então, eu não sei de onde se tirou isso. Porque né? Eu digo, comer saudável porque é tão simples, gente. É tão inhame, simples, macaxeira, batata doce, você observar ovinho. qual é o alimento da safra, você vai pegar um alimento fresco, mais saboroso, com menos aditivo e com preço melhor. Né? E a gente já tem aqui, até na nossa cidade, inúmeras feiras de orgânicos, né? A gente está aí investindo nisso. E o que eu vejo, para mim, o maior desafio é tempo e mostrar à família que a gente pode fazer um alimento fresco, que tem um poder, que vai ser aí um poder aquisitivo bom para todo mundo, que vai ser acessível para todos. E outra coisa também que eu vejo é tentar desmistificar, né? Que essa criança ela só quer comer o que ela quer e começar a entender que essa responsabilidade é do adulto. Então, eu escuto muito assim, Luciana, mas ele só quer comer biscoito no almoço. Mas é ele que vai lá comprar o biscoito? É ele que se oferece na hora do almoço, né? Às vezes dói um pouco de ouvir, né, a realidade. Claro que a gente são famílias com realidades inúmeras, né, com problemas inúmeros, mas a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelaquela criança, pela compra, enfim. E um parêntese que eu queria abrir é que a revisão de tarefas da alimentação em casa, ela precisa ser revista. Né? Isso não é um papel só da mulher, é também da mulher. Mas que a gente tenha uma rede de apoio que compre, que prepare, que seja uma rede de apoio paga ou não paga, ou enfim.
Mas imagina que eu tenho que comprar o alimento, pensar no que eu vou comprar e comprar, organizar em casa, preparar esse alimento, oferecer esse alimento. Então, é uma rede bem grande. Então, a revisão de tarefas também, de até chegar esse prato, né, à mesa, ela precisa ser revista. Mas, enfim, nós já estamos aí caminhando, né, a passinhos de formiguinha, mas já estamos caminhando. Lu, quais são os erros comuns que os pais cometem na alimentação dos seus filhos? Hoje, o erro mais comum, né, é iniciar a introdução alimentar errada. Então, quando eu pego um monte de criança hoje de 3, 4 anos de um consultório, eu sempre pergunto, Luciana, eu estou aqui hoje porque meu filho não come. Eu sempre pergunto, vamos relembrar como foi o início da introdução alimentar. Para quem não sabe, a introdução alimentar é o início da fase da alimentação de um bebê, que é preconizado que se inicia aos 6 meses de vida, né? E aí é onde a gente vai começar a formar a rotina alimentar, sendo que a gente não tem tempo, a gente não tem paciência, a gente não tem de esperar um bebê comer, dele perceber o que é aquele alimento, dele poder tocar no tempo dele. A gente quer que o bebê vá no nosso ritmo, que ele sente, seja mecânico, que ele sente na cadeirinha, que ele abra a boca. Robô. Um robô, né? Então, quando eu pergunto no consultório, vamos relembrar como foi a introdução alimentar. E aí muita gente me diz, Luciano, eu já sei que eu errei lá. E é justamente a fase que a criança ela vai aprender a comer. Eu tenho uma coisa para revelar. Eu errei. Mas assim, eu fui mãe aos 25 anos. E muita coisa mudou, Manu. Pois é, na minha época, juro por Deus. Primeiro, eu não era saudável, tá? Eu estava iniciando nessa vida. Mas assim, eu lembro que eu dava biscoito maisena para meus filhos com, sei lá, 1 ano de idade, 11 meses. E hoje em dia eu vejo aquele dedo transgênico no biscoito, eu quero morrer. Como é que eu dei aquilo para Henrique e Maria quando eles eram pequenos? Né? Porque assim, as pessoas pensam que eu sempre fui saudável. Não, nunca fui. Iniciei essa minha jornada, né, mais velha assim, aos 20, sei lá, 19, 20 anos. Mas assim, eu não tinha ideia do quanto era importante investir nessa alimentação no início da vida inclusive, dos meninos. Eu dava açúcar aos meninos com 6 meses. Inclusive, suco com açúcar. Inclusive, Manu, essas novas diretrizes, né? Eu começar a falar da importância da introdução alimentar é muito recente. Na minha faculdade, há quase 20 anos atrás, não se falava. Eu saí da faculdade sabendo apenas pesar e medir uma criança de 6 meses. Então, é muito recente. E por que a gente começou a estudar sobre isso? Porque a gente começou a perceber o seguinte, que existiam crianças obesas e que os pais não eram obesos. Existiam crianças diabéticas e que os pais não eram diabéticos. Existiam crianças e começou a se aumentar, né? Essa epidemia aí da obesidade, dessas doenças que eram de adulto para a fase de criança. E aí começou a se estudar. Por que tem criança obesa? Porque a gente acreditava que uma criança ela só seria obesa se a mãe fosse obesa, se o pai fosse obeso. Mas hoje tem uma questão hereditária. Mas hoje o fator ambiental ele se sobressai na genética da criança. E antes a gente acreditava que era o contrário. Se minha mãe é obesa, eu vou ser obesa. Né? E isso mudou. O doutor Marcelo Cabral, que teve aqui, o geriatra, ele falou que é 20%. Isso, a genética exatamente. É por 20%. 80% é de fator ambiental. E dentro do fator ambiental, a alimentação predomina. Então, assim, tudo que eu faço com aquela criança no início da vida, eu vou estar formando células. É onde os seus órgãos estão sendo formados. Então, a gente precisa dar atenção aí nesse início da vida. Lu, a gente pode falar que a gente está enfrentando o aumento na obesidade infantil hoje? Sim, estamos passando por isso. Inclusive, a obesidade, ela de 2012 para agora, na infância, né? Ela triplicou, né? É um dado alarmante ainda. E como você falou, como eu vivo muito, a minha vida é muito saudável, eu não vejo. E aí eu vou trazer já um dado para você da minha realidade de prática clínica. Hoje eu atendo 80%, 90% no meu consultório de famílias com questões na alimentação, do que assim, Lu, eu vim hoje para apenas te ouvir um cardápio saudável. Não, é criança obesa, criança com hipercolesterolemia, excesso de, já aí entrando com pressão alta, né? Puberdade precoce por má alimentação, ou até a gente fala muito de obesidade, mas a gente também tem muita criança com déficit de ganho de peso por não comer ou comer as calorias vazias, né? Então, crianças com anemia, então os problemas carenciais, eles também estão cada vez maiores. E é por isso que a nutrição infantil, a alimentação infantil, ela deu um boom. Inclusive, quando eu estou dando aula para alunos, eu digo, hoje é uma das áreas mais promissoras, é a nutrição infantil, porque deu um boom.
por conta da má alimentação, a falta de tempo, o excesso de uso de industrializados, né? Agora sim, nós já temos algumas empresas caminhando contra isso, que é muito bom, né? Não, então, e a gente já tem grandes marcas repensando nisso e adquirindo empresas, né? Que exato. Começando a traçar uma composição melhor, né? Claro que Luciana, você quer que eu tenha uma horta em casa e que eu vá produzir o meu alimento, né? Inclusive, eu tenho até uma mini hortinha na minha casa. E aí, quando eu posto no meu Instagram, todo mundo diz isso. Mas eu não tenho. Eu digo, não precisa produzir o seu alimento, né? Mas é dentro da nossa realidade. Congela esse alimento. Se você não pode ter aquele alimento fresco, se você não congela, faz um pãozinho caseiro em casa, faz um bolo caseiro. Congela, é melhor do que o pacote de biscoito recheado com açúcar, aditivo. E aí é isso, a gente tentar tornar essa alimentação dentro da nossa vida, né? Também o tempo mudou para todo mundo, né? A gente está vivendo uma grande revolução, mas eu sei que não tem como a gente plantar, colher, não é isso que eu quero. Mas é que a gente volte aí aos tempos atrás, né? Que a gente tenha tempo na cozinha, um tempo de qualidade, mesmo que eu congele, que não tem problema nenhum, e que a gente realmente entenda que a alimentação ela faz parte da saúde da criança e que eu posso prevenir inúmeras doenças nessa criança através de uma alimentação saudável. E quais são os erros mais comuns que os pais cometem na alimentação dos seus filhos? Então, a praticidade, né? Ter o excesso em casa de industrializados, salgadinhos, snacks rápidos, né? A falta de tempo de preparo, a falta de ser modelo, né? Então, eu tenho muitas crianças no consultório que não têm aquela alimentação, pelo menos uma vez por dia com a família. O ser modelo nós já temos, Manu, inclusive, estudos científicos que dizem para a gente que ao menos de 4 a 5 refeições por semana, não é por dia, é menos que uma refeição por dia, vai favorecer o teu filho a comer frutas, legumes e verduras. Então, se a gente não senta com essa criança, se eu não tenho uma mesa aí com frutas, legumes, se eu não sou modelo, porque eu não sou só modelo na educação, no ensinar uma atividade, no meu comportamento diário, mas eu também sou modelo Então, eu vejo muito assim, como é a alimentação da família? E, não, Luciana, assim, a gente não consegue fazer. Aí, quando eu sempre trago esse dado, menos de uma alimentação por dia, né, a gente consegue aí esse benefício. E outra coisa que eu também vejo muito é realmente levar essa culpabilização da criança, né? Não, mas ele só quer comer isso, né? E é como a gente já falou, a criança ela não tem o poder de decisão de compra. Sim. Uma criança diz, Luciana, mas ele já tem 10 anos. Ele não já tem 10 anos, ele apenas tem 10 anos. Ele tem uma imaturidade que é inata, ele vai querer o mais gostoso, o mais saboroso, né? E aí a gente vai tentando contornar. Que impacto a obesidade infantil pode ter na saúde a longo prazo das crianças? Lu, que impacto a obesidade infantil pode ter na saúde a longo prazo dessas crianças? Então, Manu, antes de falar, né, desses impactos futuros, né, eu queria trazer o impacto mais imediato, né? Então, o que eu mais percebo na minha prática clínica, que é o bullying, né? Então, cada vez mais, né, as famílias me buscam não só pela obesidade, porque a obesidade por si só na infância, ela é silenciosa, né? Então ela não traz dor, né? Mas aí ela começa a trazer as dores emocionais. Aquela criança que não quer mais ir à escola, aquela criança que diz que algum amigo, algum colega falou alguma coisa, e aí se busca essa ajuda, né? Na verdade, a ajuda está sendo buscada, desculpa, já te interrompendo, pelo que a criança está sentindo, exato, e não pelo fato dela estar acima do peso. Porque mudar é muito difícil, Manu. Então, quando a gente encara a mudança, e de alimentação, nós comemos 6 vezes no dia. Então, imagine que mudança para uma família. Meu filho é obeso e ele se alimenta de salgadinho, biscoito, iogurte, e eu também. Sim. E aí, de repente, eu vou ter que começar... Claro que eu vou mudar isso, é criança. A gente vai um passo por vez, uma meta por vez, um combinado por vez. Mas é mudança. Então, já tive mães no consultório que choraram muito. Luciana, mas essa também é a minha alimentação. Como é que eu vou fazer? Né? E aí os impactos futuros são aqueles mais conhecidos por nós, né, da obesidade, que são as doenças crônico não transmissíveis. Diabetes, hipertensão, né? Então, são impactos que vão deixar essa criança aí expostas também no futuro. Doenças cardiovasculares, né? A hipercolesterolemia. Ô Lu, existem alguns alimentos vilões? Então, Manu, eu não gosto muito de falar que existe um alimento vilão, né?
Eu gosto muito de falar de uma composição que não é adequada para ninguém, não só na infância, mas para ninguém. Mas, assim, os que são piores, né? O que vão ter aí mais gordura, numa quantidade menor, mais sódio, né? Então, quais são eles? O biscoito recheado, numa quantidade mínima, dependendo aí do tipo de biscoito, 3 ou 4 biscoitos essa criança consome, equivalem a quase 10 pães franceses que ela come em um momento. Eu vou botar meu filho para escutar isso. Então, aquela crocância, né? Aquela crocância toda é de gordura, né? Então, de gordura ruim, né? De gordura ruim. Né? Os embutidos, né? Então, presunto e etc. Refrigerante, temperos, aqueles temperos industrializados, Sazon, né? Esses alimentos. Eu tenho que falar o nome porque assim as pessoas não me desculpem. Mas, assim, as pessoas não sabem. Isso. Né? E ainda não sabem mesmo. Aquelas sopas de pacotinho, né? O próprio macarrão instantâneo, né? Que são níveis altíssimos de sódio, que em um pacotinho só alcança quase o dobro da recomendação de sal diária. Em um pacotinho daquele. É surreal. E os sucos industrializados? Porque a gente hoje está aqui na mesa, né, com esse suco, que é de caixinha, né? Mas, assim, vale lembrar que é de caixinha, porém saudável. Isso, né? E a gente pode remeter ao que eu estava falando anteriormente. Hoje já temos aí, em parte da indústria, né, ou uma quantidade dela, empresas comprometidas com um produto bom, né? Então, quando a gente fala, eu não quero aqui colocar todo mundo no bolo só. Então, por exemplo, quando eu falo de suco de caixinha, esse aqui, por exemplo, é um suco que eu já faço trabalho com eles. É um suco sem aditivo, sem corante, sem açúcares na composição, né? Apenas o próprio açúcar da fruta. Tem uma composição boa. Não é que todo alimento industrializado ele seja ruim, não. Sim. O que nós precisamos é saber fazer a leitura do rótulo. Né? Então, se você pegar um suco desse aí, a água é bom, tá? Mas ele é um suco que ele não tem nem água adicionada, é um suco que ele vem direto da própria fruta, né? Inclusive, eu tive o prazer de acompanhar, foi um programa muito legal, é um projeto de ir lá na indústria, acompanhar como todo ele é feito. Mas é um suco com uma composição boa, com poucos ingredientes. Não, né? E aqui fala assim, desculpa, ingredientes. Suco de uva integral, 92%. Polpa de banana, 8%. Ou seja, 100% fruta. 100% fruta. E é uma grande pergunta que me fazem assim, como é que ele não tem conservante? Como é que ele fica nessa caixinha? Aí entra a tecnologia hoje das embalagens, né? Um ambiente estéril, enfim, que eu não tenho propriedade para falar, mas é em relação à tecnologia da embalagem. Lu, tu me falou também no início sobre introdução alimentar. Eu te disse que eu não sei nem para onde é que vai a introdução alimentar, realmente. Perfeito. Né? Ensina para a gente como seria a forma correta e a partir de qual idade. Ai, que maravilha. Introdução alimentar é um dos temas que eu mais gosto de divulgar e de falar, porque é o início de tudo, né? Então, a introdução alimentar, né, ou a alimentação complementar, é o início da alimentação de sólidos, né, de alimentos, a parte do leite materno ou da fórmula infantil, se assim for o bebê. Normalmente se começa aos 6 meses, quando o bebê ele tem todos os sinais de prontidão para receber aquele alimento. O que seria sinais de prontidão? O bebê já começou a sentar, já observa a família comendo, já tem aquele interesse, leva objetos à boca, consegue já controlar a cabeça, pescoço, e aí a gente vai começar a introdução alimentar de uma maneira respeitosa, né? E aí, juntamente com o leite que ele toma, eu vou começar a inserir frutas, legumes, verduras, a alimentação mais natural o possível. E algo que as pessoas sabem menos é que a introdução alimentar, ela vai aí até os 2 anos de vida. Ela não só é ali no bebezinho de 6 meses. A introdução alimentar ela tem um longo caminho, onde aí ela vai até os 2 anos de vida. Meu Deus. Porque assim, eu fico passada, porque eu não tive isso, realmente. E eu lembro que eu acho que meu filho com 6 meses comia comida de casa. A gente hoje não realmente pede para que pode ser uma comida da família, né? Desde que seja uma comida com um tempero melhor, uma comida aí variada, uma comida saudável, né? Que não tenha excesso, né, de corantes, enfim, de açúcar. Somente de tempero pronto, né? De tempero pronto. Mas se a alimentação da família for coerente, for saudável, a gente inclusive indica que a criança ela coma a comida da família para que ela já cresça aí dentro da rotina familiar. Ô, Lu, eu também vejo agora, tem um negócio dos bebezinhos comerem com as mãos, né? Perfeito. Como é que tem um nome? Tem, BLW. BLW. Me explica sobre isso e o porquê que isso existe. Tá. Então, o BLW, ele foi aí uma revolução. Prazer, viu? Não,
não tinha isso. Então, não tinha. Surgiu quando? Então, ele é de agora, de 2015. Ufa. Começou a se falar. Em 2010. Então, é algo relativamente, bem novo. Então, o BLW é uma sigla, né? Uma sigla, é o Baby Led Weaning, é o desmame, que não acontece o desmame, mas é o início da alimentação guiado pelo próprio bebê. Então, a gente vai disponibilizar na frente do bebê alimentos em cortes seguros, tá? Então, quanto menor o bebê, a regra geral maior é o corte. Então, um exemplo, vou pegar uma laranja, vou descascar essa laranja, vou partir a laranja no meio, tiro as sementes e entrego ao bebê. Um morango desse, Pronto, o morango, a gente ia partir esse morango na vertical, então ele ia pegar o morango e ia levar à boca. Luciana, atualmente, né, até gosto de falar sobre isso, é o único método que é indicado? Não, tá? A gente tem 2 métodos e formas de oferecer comida ao bebê que eu preconizo nos meus atendimentos, o BLW e a participativa, que é como se fosse um BLW misto. Então, a criança ela pode receber o alimento inteiro, mas ela também pode receber os alimentos amassados. Eu tô rindo, porque eu botava as frutas dos meus filhos naquele saquinho por menino morder. Perfeito, eu posso explicar só eles. Hoje em dia ainda se usa, meu Deus. Não. Eu acho que eu tô velha. Não, mulher, é a nutrição que tal. Mas, assim, existe a participativa, que é aquele bebê que ele pode ser exposto ao pedaço, mas ele também pode comer a comidinha amassadinha com um garfinho, sem liquidificar e sem peneirar. Sobre esses utensílios... Eu fazia tudo isso. Luciana, por que não pode liquidificar, né? Porque não pode peneirar? Porque quando eu liquidifico, eu diluo, eu acrescento água. Então, eu vou perder aí demanda energética, eu vou perder nutrientes. Verdade. Entendeu? Também, quando eu vou peneirar, o que fica na peneira é fibra. Entendeu? Então, assim, a criança recebe o mínimo do alimento ou nada, né? Então, por isso, e também a criança não reconhece o alimento. Se eu entrego um brócolis inteiro, ele vai conhecer o formato, a textura, né? Ele vai ter uma familiaridade com aquela textura, ele leva à boca o tempo dele. E sobre o utensílio que você falou, né? Luciana, pode colocar naquele utensílio. A gente não recomenda, porque eu quero que a criança conheça a fruta in natura. Eu quero que ela conheça a textura, eu quero que ela conheça o formato. E aquele utensílio, ele rouba um pouco disso, né? E assim, termina que só vai sair mais o líquido da fruta e a fibra ainda vai continuar dentro daquele utensílio. Então, hoje ele não é mais indicado. Eu ia ser reprovada. Não, mas aí eu acho que se eu fosse mãe, lógico, nos dias de hoje, claro, né, eu ia buscar todas essas novidades, né, da nutrição. Mas assim, eu não fiz nada disso. Mas é só pra gente fechar em relação ao BLW. O BLW não é moda, tá? Como todo mundo, quando a gente pensa que é moda, quando a criança ela pode tocar nesse alimento, ela cria maior familiaridade, ela leva a boca no tempo dela, ela conhece o brócolis, o morango por inteiro, né? Então ela cria um vínculo maior com o alimento e ele já está na sua totalidade ali. Então, ela termina crescendo, tendo um leque de cardápio mais variado, né? E aí até consegue inibir um pouco a seletividade alimentar. Ô Lu, qual seria um menu ideal para uma criança? Bebê ou criança? Criança. Tá. Menu ideal, vamos lá, tá? Não precisa ser perfeito, né? Ele precisa ser possível de ser seguido pela família. Mas uma criança de 3, 5, 6 anos, aí, vamos falar da fase pré-escolar, de 2 a 6 anos, ela precisa ter as 6 refeições diárias. Então, ela vai acordar de manhã, ela vai comer uma fruta, vai comer um carboidrato. Então, ou um pãozinho integral, ou um inhame, uma macaxeira, uma banana comprida, uma batata doce, junto com a proteína animal, se assim for a alimentação da família, né? Então, um ovinho cozido, um ovinho mexido, lá com tomate, um queijinho. Passou o cafezinho da manhã, vai vir um lanche da manhã. Então, esse lanche... Geralmente... Desculpa, é feito na escola. Algumas escolas oferecem, outras as crianças já é um né? assunto que a gente pode falar muito bem de escola, mas aí normalmente é feito na escola, se a criança estudar pela manhã, né? E ele também vai ser composto aí de um líquido, que eu gosto muito de estar preferindo a água, né? Levar essa água também para o lanche. Vai ter a fruta e pode ser uma preparação que já inclui o carboidrato e a proteína juntos. Um exemplo, uma tapioca, um sanduíche, um pãozinho de queijo, né? Um pãozinho de queijo caseiro. Posso falar? Não. Não. Só pensei no pãozinho de queijo daqui do Manu Tenório. Aí, é bom que já vê congelado, sempre tem em casa, prático, é isso. Mas é o que a gente fala, né? Trazer a praticidade a nosso favor, isso. Né? E aí, sim, almoço, né? Então a gente vai ter aí
proteína, carboidrato, verdura e tal. Mas falando, tem gente que não vai reconhecer assim, então, um feijão, tipo de feijão de uma leguminosa, né? Então, feijão verde, feijão macaço, feijão preto, feijão mulatinho, ou uma lentilha, um grão de bico, né? E aí vai vir um cereal, um arroz, um macarrão, ou até a macaxeira. Nós aqui não temos tanto hábito, né? Mas também super combina com o almoço, uma macaxeira, um inhame. A proteína animal, se assim a família fizer o uso, né? Então, um peixinho, pode ser um ovo. Ovo é um dos alimentos mais ricos que a gente tem. Vamos aí tirar esse preconceito do ovo. É verdade. Então, eu gosto muito do ovo, ou tanto o ovo de galinha quanto o ovo de codorna nesse almoço, ou um franguinho. Se a família não consumir, né, a proteína animal, a gente vai dobrar aí essa leguminosa, né? E claro que criança pode e deve comer salada crua e legumes cozidos. Luciana, meu filho não come. Comece aos poucos. Criança aprende por exposição. Se não come, eu não vou colocar uma folha de alface. Eu vou colocar do tamanho de uma formiguinha até chegar no dinossauro, que aí eu vou trazer essa criança para a gente. E isso é o almoço, né? Almoço, sim. O aí, lanche da manhã... Não, lanche da tarde é parecido com o da manhã, né? E à noite seriam os mesmos grupos do almoço. Aqui, né, normalmente a gente não tem esse hábito de comer arroz, feijão, macarrão. Você sabia que eu comia? Eu gosto também. Eu jantava assim. Não. Eu tenho uma coisa para falar. O quê? Eu jantava feijão com paio, e charque, e purê, e arroz, e farofa todos os dias. Até os 19 anos. Então, aí eu só vou tirar o paio, mas um feijãozinho à noite. Eu amo feijãozinho com ovo. É engraçado, porque tem casa que faz a ceia, né? Eu posso dizer assim, Luciana, feijão de noite. Eu gosto de jantar lá em casa. E aí, assim, então, pode ser algo mais regional, né? Então, uma macaxeirinha, um omeletezinho com inhame, uma batatinha doce, uma tapioquinha, né? E aí também, dependendo da criança, principalmente manuas que estudam à tarde, que tem aquele gasto energético à tarde, elas chegam com mais fome, né? Uma sopinha também à noite, vai ter o lanche da noite também, dependendo da hora que vai dormir e tal. Luciana, é obrigatório o lanche da noite? Não, não é obrigatório. A natureza é perfeita, a criança ela vai dizer se está com fome, mas normalmente aí, meados dos 5 anos, eu percebo que essa fome dá uma aumentada, esse gasto energético aumenta, e a gente precisa ter esse lanche da noite. Porque a gente diz, ele vai dormir com fome, porque não precisa lanchar de noite. Não. O lanche da noite, ele faz parte também da nossa rotina alimentar. Agora, escute seu filho, né? A natureza é perfeita, não é nada engessado. Também, como se ele não quiser, tudo bem, e a gente segue. Lu, leite, pode ou deve? Até que idade? Perfeito. Eu pensei que ia falar da... Não, eu quero saber mais. Eu quero saber mais. Tem umas polêmicas. Integral ou outro qualquer. Tem umas polêmicas. Então, leite pode, né? A gente recomenda hoje, Organização Mundial de Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. Vou falar primeiro do leite materno. É preconizado aí, né? Que todos nós, profissionais de saúde, né, quem gosta de falar de nutrição, quem fala de nutrição, preconize, apoie e proteja o aleitamento materno até os 2 anos de vida ou mais. Eu sou caso clínico, já amamento a minha segunda filha ainda, já tem mais de 2 anos. Amamentei minha filha por 3 anos e faz toda a diferença na criança. Claro que sempre apoiando a mulher que não conseguiu, que não pôde ou que não quer. Tudo bem. Mas enquanto profissional de saúde, a gente precisa proteger, informar, né, e incentivar. Então, até 2 anos de vida ou mais. Então, pelo amor de Deus. Até quantos anos? 3 anos e 1 mês. Passada. E Bela nasceu com uma Ju mamando, então eu amamento há mais de 5 anos. Poucas pessoas sabem disso. Agora todo mundo vai saber. Agora todo mundo vai saber, né? Porque há mais a de gente 5 vai... anos que eu amamento Bela. Quer dizer, Maju. Maju não amamenta mais. Ela parou quando Bela nasceu, ela parou por ela mesma. E aí eu continuei, né? Deu continuidade com Bela, então eu amamento há mais de 5 anos. Meu Deus. E aí, voltando para o leite, né? E aí a gente fala de leite materno, vamos falar do leite aí de vaca, né? Muita gente não sabe, né? Mas as fórmulas infantis, Luciana, eu não consegui amamentar, né? Então, na impossibilidade do leite materno, vai ter a fórmula infantil, né? E, gente,
A fórmula infantil, ela salva vidas, Manu. Então, ainda tem muito ativismo, né, contra a fórmula. Não, ela salva vidas. Inclusive, ela pode salvar o aleitamento materno. Então, a mulher que está com a mama muito ferida, que não está conseguindo dar o peito naquele momento, algumas mulheres a gente suspende por 48 horas, né, no início ali do pós-parto, coloca a fórmula infantil, né, bem aí colocada, prescrita, ela salva vidas. E aí, claro, Luciana, até quando vai esse leite? Né? Aí, o problema não está no leite, mas está no excesso dele, tá? Então, a gente preconiza que até 1 ano, a base da alimentação do bebê é leite, sendo que eu tenho uma alimentação complementar. Então, até 6 meses de leite, de 6 meses a 1 ano, leite e alimento. E a partir de 1 ano, a criança não precisa mais de leite. Sendo que, assim, qualquer que seja o leite, materno ou fórmula, é desmame. Então, eu não preciso fazer aquele desmame abrupto, que não é respeitoso, porque isso pode levar a algumas consequências, principalmente emocionais. Mas, nutricionalmente falando, até 1 ano, a criança precisa de leite como base da alimentação. Depois de 1 ano, o leite não é mais a base, mas ela pode continuar sendo amamentada se assim a mulher desejar, e ela pode tomar a fórmula infantil em quantidades bem menores, ou o próprio leite de vaca integral, né, que é o que é indicado depois de 1 ano, em quantidades menores, tá? Que isso não atrapalhe a alimentação dela, tá? Tá, e uma criança de 5, 6, 7, 8 anos que adora um leitinho, pode ou não Então, pode? pode tomar esse leite sem problema nenhum, contanto que não esteja atrapalhando a alimentação dela, que não seja o excesso. Ah, meu filho toma 500 ml de leite no dia, é excesso. Não, ele toma ao acordar um copo lá de 150 ml e aí, quando ele vai dormir, toma um outro copinho um pouquinho menor, tudo bem. Atrapalha a alimentação? Não, não atrapalha. Uma criança que come bem, come bem. Então você indicaria o leite integral? Indico o leite integral e se for um hábito da família. Se não for, por exemplo, o Manu foi no meu consultório com os filhos, meus filhos não tomam leite, eu não vou prescrever, Rick não. Nunca gostou, meu filho. Eu não vou prescrever em cardápio, não precisa. A gente vai colocar os derivados de leite, o queijo, iogurte, enfim, mas não precisa. Ô Lu, como o excesso de trabalho dos pais e atribuições familiares, né, estão afetando a alimentação das crianças, que cada vez mais estão sedentárias e viciadas em smartphones e joguinhos? Perfeito, isso é um tópico, Manu, para um ManuCast de 3 horas, são as telas, né? Mas vamos voltar um pouco para a nutrição. Então, é isso, é a falta de tempo, o excesso de trabalho, né? Então, claro que cada um sabe aí onde o calo aperta, né? As rotinas, mas a gente precisa entender que, acima de tudo, nós somos responsáveis por essas crianças. E aí a falta de tempo se leva ao sedentarismo, tela, né? A gente usa hoje a tela, infelizmente, como um cala-boca, né? Ficar aí na tela porque eu estou cansado, porque eu não tenho tempo, porque eu estou estressado, porque eu cheguei de um dia exaustivo, né? Jamais quero não julgar nenhuma família, não é isso. Mas, mesmo exausto, antes do exausto, eu sou responsável por aquela criança. E aquela criança, ela depende de mim para tudo, né? Então, se eu não consigo ter o alimento fresco, vamos recorrer aí a um industrializado com a composição melhor, ou vamos ter um alimento congelado. Se eu não consigo produzir na minha casa, vamos chamar alguém que produza, que já congele, né? A gente já tem aí várias pessoas que fazem esse serviço em casa. Vai em casa, prepara os alimentos, congela para a semana, e você vai... Ou então as próprias pessoas que também já têm aquela linha de congelados, né, que a gente vai ter no congelador e bota ali na air fry, coloca ali no forno e rapidinho já vai estar pronto. Ou realmente ter um cardápio mais natural mesmo, coloca uma caixeira no forno. Então, para mim, Manu, hoje, a falta de tempo, né, a exaustão que estamos, né, desse tempo corrido, tem levado a modificar a alimentação em casa, a trocar por pacote, facilidade, coloca aí no cala-boca, que é a televisão, para ele ficar quieto. Mas tudo isso a gente vai ter a repercussão que já está vindo, né? E como a gente pode combater o aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados? Começando a incentivar que esses pais entendam o que tem nesse ultraprocessado. Então, as minhas consultas, eu adoro fazer o seguinte. Ah, Luciana, mas ele adora tal lanche. Eu digo, eu abro lá no Google, ou se eu tiver no consultório a embalagem, e digo, vamos lá. Olha a lista de ingredientes. Eu falo muito isso. Quando começam a ler, e eu digo, olha a quantidade de nomes que não são de alimentos. Que você nem entende, né, o que nem entende, né? E aí, quando a gente vai olhando, Luciana, mas eu dou isso para o meu filho, sabe? Inclusive, às vezes, claro que eu faço isso para informar,
né, da maneira mais respeitosa possível, porque eu acredito que nenhuma mãe, nenhum pai, nenhuma avó faça pelo mal da criança. Lógico. Mas, infelizmente, a gente também tem uma indústria que não é tão boa, né, que investe bilhões de dólares em marketing, né? Então, às vezes, inclusive, é até injusto, né? Como a gente brinca assim na educação nutricional na escola, eu vou competir lá com aquele Danone, com aquela embalagem maravilhosa dos Minions, e aí eu chego com a minha banana, né? E aí o nutricionista vai lá e desenha na banana, e vamos fazer educação nutricional. Mas a gente precisa... O primeiro que eu acredito é leia o rótulo, entenda o que é que seu filho está recebendo. O corpo do seu filho é a moradia dele, é tudo que ele tem. Então, o que é que você está nutrindo do teu filho? As células dele que estão sendo formadas, o sangue que está sendo feito agora, infância é formação, né? Inclusive, nós já temos, Manu, estudos importantes que dizem que a criança que foi bem alimentada no início da vida, ela tem melhor desempenho escolar e ela também tem QI mais elevado. Então, uma alimentação no início da vida que não é correta, ela vai participar dessa formação cerebral também cognitiva e pode levar também a prejuízo no desempenho escolar. Eita, Luciana, tu queres que meu filho seja gênio? Não é isso. Não é isso. Não é isso. Mas é que ele tem aí um mínimo, né, de formação cerebral, ok, junto com o que ele come. Então, imagina que a alimentação, ela repercute aí na atividade escolar da criança, um desempenho escolar. Isso é muito forte. É muito forte. É muito forte. A gente falou, Lu, dos vilões, né? Mas tem algum alimento super poderoso fora o leite materno? Já ia falar leite materno. Fora Gostei. Então, sempre que a gente fala, é um conjunto, né? Os alimentos frescos, né? Os alimentos naturais, né? O alimento que está na terra, né? Então, frutas, verduras, legumes, né? Um arroz, os que não têm aí nenhum processamento industrial. Se eu conseguir um grão mais integral, se eu conseguir inserir esse grão, né? O ovo também, né? Ele já deixou de ser vilão faz tempo, né? Um dos alimentos mais ricos nutricionalmente que nós temos também, né? Rico em proteína, em fósforo, zinco, ferro, né? Uma quantidade pequena, eu consigo alcançar, além de ser um alimento acessível a todos, né? Que a gente precisa trazer isso que é para todo mundo, né? Exato. As pessoas ainda têm isso na cabeça que se alimentar saudável é caro. É caro, né? Não é. Inclusive, eu gosto muito de orientar. Hoje em dia já tem muitos projetos no país, inclusive aqui a nossa cidade já está aumentando muito, né? Feiras livres. Se vocês forem nas feiras, até eu brinco muito com a minha mãe, perto da minha casa tem uma feira maravilhosa. Eu digo, mãe, uma palma de banana na feira. É o preço que tu paga no supermercado por uma banana. É muito sério. Às vezes eu estou assim mais corrida em casa. Onde é a tua feira? Onde é a tua feira? Lá na Praça do Hipódromo. Então eu digo assim mesmo, tem dia, é sério, uma palma de banana, a pessoa bota lá R$3. Eu já vi em aplicativo, quando estou mais corrida, que eu vou comprar uma banana por R$2. Uma unidade. Então, até em relação à questão financeira, ela é mais barata, né? E ainda você vai ali contemplar pessoas que precisam, né? Inclusive, quando eu vou na feira, eu tenho uma dica boa. Eu gosto de comprar um pouquinho em cada um, porque todo mundo recebe. É verdade. Né? Então, é isso. A gente começar a trazer isso para a gente, a resgatar, né? E até levar a criança para a feira, né? É um momento bom em família. Vamos para uma feira. É um ambiente aí aberto, né? Então, você mostra ao seu filho. Vamos escolher hoje aqui um alimento juntos. E vai ver coisas que talvez eles nunca viram, né? Alguma fruta diferente que sempre tem, né? E assim, criar memórias, né? Que eu digo assim, eu tive uma infância muito feliz. Infância de pé no chão, na fazenda, na rua, na casa dos meus avós, né? E hoje a gente não tem mais isso. Não. Eu fico pensando... O que essas crianças vão ter, assim? Será que elas vão ter essas memórias afetivas, sabe? Ou elas não vão ter, elas estão... Né? Claro, eu trabalho com rede social, né? Eu amo a Janela, que é o meu Instagram. Eu levo informação para pessoas que me dizem, Luciana, eu estou aqui a 500 quilômetros de Salvador, no interior da Bahia, que aqui não tem nenhum médico que atenda a gente. E eu estou aqui fazendo tuas receitas. Eu me arrepio falando isso, que eu recebo muita mensagem assim. Mas, por exemplo, eu fico super feliz, porque eu sempre recebo no meu celular agora assim, você diminuiu o uso, toda semana vai aparecendo assim, sabe? Do iPhone, porque estou realmente fazendo isso. Hoje eu consumo muito pouco conteúdo, realmente eu estou mais postando lá, e mais ouvindo podcast, essas coisas, mas não é não usar, né? Também a gente tem aí, nós estamos na fase digital da vida, mas tudo é excesso. Como a gente falou, o leite, o problema é o excesso. Né? Não é usar o alimento industrializado, use, mas não é o excesso. Né? Eu abrir o excesso, o celular é excesso. É o tal do equilíbrio em tudo na vida, é difícil. E que a gente acha que todo mundo está nessa constante busca, né? Mas para a criança
a gente não tem tempo, né? Tem até uma frase muito boa que diz que o tempo da criança é hoje. A gente não pode esperar para amanhã, porque eu estou formando essa criança. Ô Lu, quais são os principais pontos a considerar ao planejar cardápios para lanches escolares? Me diz o que Maju levou para a escola hoje. Manu, eu vou te pegar. Porque, Manu, para mim, um cheque na escola de Maju, tá? Que eu sou super feliz com a escola dela, é que tivesse lanche coletivo, para que ela não ficasse vendo todo mundo. Mamãe, por quê? Mas, enfim, o que foi o lanche de Maju hoje na escola? Não fui eu que mandei, mas eu vi no cardápio. Lá, hoje, eles disponibilizaram suco da fruta. Foi suco de goiaba, banana e pãozinho de queijo integral que eles fazem na própria escola. Então ela não leva de casa? Ela não leva. O cheque, para mim, foi que a escola tivesse uma nutricionista, né, que ela fosse responsável por aquele cardápio. E porque a gente tem, né, a criança que leva a lancheira, a criança que o outro olha, mas o meu amigo levou isso, mamãe. Então, para mim, o cheque na escola era que realmente tivesse uma nutricionista responsável, que tivesse a alimentação saudável na escola. Mas, voltando, o que é que uma criança precisa levar, né, de saudável aí? Eu costumo dividir o cardápio quando eu vou fazer para a família, assim. Eu pergunto, qual é o dia mais corrido para você? Segunda. Eu digo, então, nesse dia vai ser o industrializado do bem. Então, a gente vai colocar um suco industrializado que tem uma composição melhor. A gente vai colocar lá aquele biscoito integral daquela marca que tem menos açúcares ou que usa um açúcar melhor. A gente vai colocar uma fruta que você não vai precisar nem descascar, já pode levar uma banana. Aí eu digo... Agora pode botar também na lista o cookies Manu Tenório. Cookies Manu Tenório, né? O pãozinho, o pão de queijo que a gente pode ir tomar banho, coloca na airfryer que estava lá congelado Manu Tenório, e aí já vai estar pronto, coloca na lancheira e leva. Verdade. Né? E aí eu faço muito esse acordo com a família. Vamos tentar assim, segunda-feira é o dia mais corrido, Então, na terça-feira, já que não é tão corrido, vamos mandar alguma coisa preparada em casa? Faz uma panqueca, manda uma fruta, manda água. E aí eu vou tentando fazer isso. Eu tinha mania de mandar ovo de codorna, né? Ovo de codorna também é maravilhoso. Gostava. E quando ele começou a crescer, ele dizia, mãe, meus amigos falam que fede. Mas ovo de codorna também é um lanche bom. Já ia dizer o Maju. Ô, Lu, me diz uma coisa, qual a dica que você daria para quem está querendo iniciar essa jornada? Tipo assim, é porque eu tive essa oportunidade de mudança, né? Perfeito. Mas assim, tem pessoas que têm hoje filho com 10 anos e nem começou, né? Então, qual é a dica que você dá para se iniciar? Perfeito. Primeiro, busque informação segura, né? Eu costumo dizer que a internet ela é uma cachoeira, né? Então, tente aí filtrar, né? Pegue aí pessoas que têm uma responsabilidade dentro da internet para que você encha aquela tua garrafinha de água, né, com informação segura. Primeiro, a informação. E segundo, comece. Não precisa ser perfeito, tá? Então, comece com o que é possível de ser seguido naquele momento para você. Luciana, meu filho toma todo dia refrigerante. Então, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir. Ele toma 500 ml no dia. Vamos começar a colocar 250. Luciana, meu filho come todo dia biscoito recheado. Vamos trocar esse biscoito? Não precisa ir logo para um integral, né? A gente que tem filho, a gente sabe que não tem como mudar de um biscoito, já que tu falou de marca, de um Oreo, agora vamos comer um biscoito de gergelim. Não vai ter futuro. Então, vamos sair aí de um Oreo para um biscoito simples, também de chocolate. Então, já vou diminuir metade de açúcar, de gordura. E aí, aprovou. Então, agora vamos colocar... Então, assim, informação segura... Comece, mas um passo por vez. Vai ser menos estressante e angustiante para a família. Não adianta querer mudar tudo, não adianta. Não adianta. E aí você vai aos poucos. Então, Luciana, meu filho comeu excesso de guloseimas durante a semana. Tira esse excesso de casa. Né? Vamos começar aos poucos. Meu filho gosta de comer salgadinho de pacote. Faz pipoca de panela em casa. Toda criança gosta de pipoca de panela. Compra uma embalagem, um ziplock, deixa bem fechadinho, manda para a escola. Toda criança gosta. E você vai diminuir aí 20 aditivos para nenhum que tem na pipoca, sabe? Mas informação e começar. Não precisa ser perfeito. Precisa começar, né? E de forma prazerosa, respeitosa, entendendo que a criança não sabe o que é saúde. Olha, meu filho, você vai comer esse biscoito porque é bom para a saúde. É muito abstrato para a criança. Começa falando que vai comer melhor, para correr mais, para brincar mais, para aprender mais. Coisas que são palpáveis para a criança. Gosta de andar de bicicleta? Você vai ser mais veloz. Gosta de algum super-herói? Diz que ele vai se parecer com aquele super-herói, vai ter um superpoder. Também é falar a linguagem dessa criança. Lu, eu quero que você me ajude. Quando o Henrique, meu filho, tinha 12 anos, mais ou menos,
eu sempre priorizei por alimentos mais saudáveis, né? Principalmente para levar para a escola. E eles eram o diferente, né? E aí teve um dia que ele virou para mim e disse assim, mãe, você teve infância? Eu disse, tive. Você comia tudo o que você queria? Eu disse, comia. Você comia aqueles salgadinhos? Eu disse, comia. Biscoito recheado? Comia. Por que eu não posso ter infância também? Aí você vai dizer que isso não faz parte de uma infância saudável. Ele pode comer, não é não comer, mas ele não precisa do excesso. Vai fazer mal para os seus dentinhos, você vai começar a ficar mais cansado, não vai correr tanto. Não, o que é que eu fiz lá em casa? Eu digo, beleza, me convenceu, vamos no supermercado, tu precisava ver esse menino no supermercado, querendo comprar. Eu digo, ó, só não pode comprar o que tem. Se eu encontrasse Manu Tenor esse dia, porque parece que todo mundo lhe vê esse dia. Não pode comprar nada que tenha o T. Foi o que eu combinei. E esse lanche gordo, que não é saudável, você só vai levar uma vez na semana. É isso. Quando você fez essa pergunta, né? Como organizar esses lanches? Inclusive, eu digo, escolhe um dia para o teu filho escolher esse lanche, né? Porque não é o não comer, sabe, mano? Inclusive, toda restrição leva a uma compulsão. Então, ele vai querer comer escondido. Eles passando as compras no caixa, ele dizia assim para a mulher, moça, isso aqui nunca acontece, não. Minha mãe nunca comprou essas coisas, não, viu? Henrique, fica quieto, porque ninguém entende, né? Mas assim, tu precisa ver a felicidade. É isso. Eu sempre gosto de falar que é equilíbrio, né? Não é o não ter, é a gente tirar esse excesso de casa e explicar, de acordo com a fase da criança, o porquê não ter. Por exemplo, minha filha de 5 anos, ela diz a mim, mãe, pronto, na colônia de férias, quando ela vai, não tem lanche, né? Ela tem que levar de casa. E aí ela leva, mamãe, ela diz a mim, eu quero aquele iogurte de açúcar que meu amigo fulano leva. E aí eu explico dentro do que ela consegue compreender. Filha, ó, faz mal pro dentinho, vai dar bichinho no teu dentinho. Por isso que mamãe não deixa, mas o teu iogurte também ele é muito bom. E aí ela fica assim olhando pra mim. Já vai dizer, eu quero bichinho no dente, mamãe. Isso ainda não, isso. Quando eu digo, e tá com bichinho, mamãe. Mas é assim, não é que não é o não ter, mas, por exemplo, dia de semana, escolhe um dia, faz um combinado, né? A criança gosta muito dessa palavra, combinar. Vamos combinar. É verdade, né? Funciona. Funciona. Vamos combinar, assim, o ouvir também, que você ouviu. Isso é importante, a gente ouvir. Quando a gente já empurra, assim, a gente já tira, diz que não e bate o martelo, isso vai gerar frustração e toda restrição, ela leva a uma compulsão. Né? Então, vamos aí também dar um... Lu, como é que tu aplica os teus conhecimentos de nutrição na alimentação das suas filhas? Tem algum alimento que elas não comem? Muitos. E qual favorita de Maju? Muitos. Maju então, tá famosa. Eu vou te falar uma coisa. O favorito de Maju é morango. Inclusive, meu marido diz assim, você não tem uma frutinha mais barata para Maju gostar, não, porque ela come assim, como pipoca. E o bolo, ela diz, mamãe, por que o bolo foi de chocolate de alguém? Por que não foi de morango, filha? Porque a pessoa quis de... Então, para mim, assim, o que ela mais pede no dia realmente é morango. Ela ama morango. O que ela não gosta, algumas verduras, ela não gosta. E ela diz mesmo, não gostei, não quero, é ruim. Mas tem algum alimento que tu não deixa ela consumir, tipo, não, esse ela nunca provou? Nunca provou. Presunto. Embutido. Nunca provou. Refrigerante, ela nunca provou. Henrique, meu filho, também nunca. Tem 13 anos, nunca provou. Mas nunca teve vontade nunca de provar. Nunca provou. Assim, embutido, essas coisas assim, porque é tão refrigerante, ela não gelatina, assim, né? Aquelas, não assim sabor que a gente pode fazer com suco em casa, não, mas esses mais assim, nunca provou. E refrigerante, ela começou a ficar curiosa, né? Não vou falar o nome aqui para não comprometer, mas ela tem uma amiga que vive na minha casa, é uma criança maior, que toma refrigerante, a mãe dela vai saber quem é, e ela diz, mamãe, por que ela pode tomar e eu não posso? Aí eu digo ela, porque faz mal, porque tem muito açúcar, existe uma doença que tem muito açúcar no sangue da gente, e eu digo, e o sabor você não vai gostar. E uma vez ela provou água com gás, e ela ficou com a língua para fora dizendo, não, mamãe, não. Ela ficou apávora, eu digo, lembra daquela água que você tomou? Ela lembrou, é igual, ela, então eu não quero não. Pois olha, muitas revelações, viu, aqui hoje. Maria, minha filha, quando fez 6 anos, o sonho dela era provar refrigerante. A gente numa viagem, todos os primos tomando, os primos mais velhos, né? E queria mesmo e curiosidade. Henrique, meu, nunca quis, nunca teve curiosidade. E aí eu disse, tá bom, vai poder provar. E dei um refrigerante quente. Olha, quando ela provou, os olhos da menina brilhavam. Ela gostou? Mãe, é muito bom. E mesmo quente. Mesmo quente, ele se ferrou. E pior, viu? Ela gosta de quente até hoje. Ela não bota gelo. Não, tá bom, tá ótimo. Sério. E no início, quando eu vi ela... Aí lá em casa eu não compro refrigerante.
Então, assim, final de semana a gente sai para almoçar fora. Mãe, posso pedir? Eu pode. Mas no início eu cortava meu coração. E eu digo, meu Deus, o povo vai olhar e vai dizer, nossa, a filha de Manutenório toma refrigerante. Mas assim, isso, né? não, eu dei a opção e ela e isso provou. também, Manu, é bem marcante, assim, porque assim, um exemplo para mim também marcante. Algumas grandes redes de fast foods, eu nunca fui com as meninas, nunca fui Meus mesmo. filhos foram só com, sei lá, 7 anos, uma coisa assim. Inclusive, para mim, chega a ser estranho, né? E eu me sinto como, assim, tá na mesa. Eu tenho uma dica para dar para as mães. Qual é a dica? Meus filhos, eu descobri, quando eles tinham 5, 6 anos, o que eles queriam era o presente. O presente. Não era comida. Aí eu dizia assim, você quer comprar o presente? Porque eles vendem só o brinquedo. Eles vendem só o brinquedo, tipo, isso. Né? Vamos falar o nome, McDonald's, eu sei que vende só o brinquedo lá. Então eu ia lá e eu comprava só o brinquedo. Mas eles saíam felizes da vida. E isso remete muito, Manu, ao que acontece em festa de criança. Criança, ela vai para brincar. Pode ver que a criança ela vai comer quando o adulto tá, vem comer, ó a coxinha. Porque a criança ela vai realmente para brincar, né? Então é deixar as coisas acontecerem de maneira tranquilas e naturais, né? Lu, chegou o momento verde. O momento verde é o seguinte, eu quero que você compartilhe alguma dica, algo que você faz na sua casa, com suas filhas, em prol do meio ambiente. Ou algo que você não faça, mas gostaria de começar a fazer. Tá. Fala aí pra gente. Perfeito. O que eu faço hoje em casa, que é algo que eu sempre falo para todo mundo, né? Primeiro é ter o que puder ter de mínimo de fazer em casa o alimento e poder cultivar o mínimo que seja. Luciana, eu moro em apartamento. Como é que eu vou ter uma horta, né, quando eu posso? A gente conseguiu lá no meu prédio, agora eu consegui e a gente fez uma horta. Pois é, na parte comum do prédio. Não, é isso. Tanto em apartamento, prédio, edifício, área comum, como também até na própria varanda, começar com vasos menores, com orégano, que é super fácil de... Eu tinha no meu outro apartamento. De plantar, enfim. Eu gosto muito de levar essa criança para esse verde, né? Para ela poder tocar na areia, nem que seja no vaso pequenininho, sabe, Manu? Que ela possa tocar, que ela possa estar perto da natureza. Nós já temos aí respaldo, Sociedade Brasileira de Pediatria, o bem que a natureza traz para a criança. A criança hoje está muito agitada, com muita tela, com muita atribuição, e tem que fazer inglês, e tem que fazer comum, e tem que fazer natação, e tem que fazer tudo ao mesmo tempo, tipo 12 atividades diárias, e televisão, 15 horas de televisão, e 15 horas de e 15. Então, assim, o verde, a gente já tem, né, comprovação científica, que ele acalma, né? Por isso que eu vivo com o verde. Que ele traz tranquilidade, né? E trazer isso para a criança, né? Que você possa ali plantar o mínimo que seja, um vasinho. Inclusive, até eu fiz um quadro, foi até na pandemia, de como fazer isso em casa. Vai trazer benefícios para essa criança, né? Ô Lu, vamos aí para uma rápida avaliação de alguns alimentos. Você só vai me responder sim ou não. Tá? Refrigerantes? Não. Não. Fast food? Não. Doces? Equilíbrio. Gostei. Equilíbrio. Principalmente porque o doce, a gente convive muito, só vou fazer, eu sei que é mais rápido, mas só assim, comemoração vem de comer, né? Então a gente se reúne muito, eu vou até fazer uma confissão aqui, ao redor de um bolo, né? A gente parte um bolo para comemorar a vida de alguém, né? Isso vem cultural. Inclusive, não sou a favor dos bolos de isopor, né? Às vezes a pessoa fala muito, né? Tá todo mundo ali junto, mas eu espero comer aquele alimento, né? Então, é muito mais do que comer o alimento, é estar junto, é comemorar. Memórias afetivas. Memórias afetivas, então, equilíbrio. Pizza? Sim. Pizza, não sei se eu tinha perguntado. Não. Geleia de mocotó. Não. Pizza eu sim, amava. Tá? Pizza sim? Não, pizza é sim. Tá. Eu falei sim. Quando eu falei não, era geleia, mas pizza é sim. Gosto bastante. Para mim, pizza lembra a reunir família. Pizza lembra muito meu pai, que não está mais aqui com a gente. É pedir pizza no domingo e se confraternizar e estar junto. Então, pizza, sim. Geleia de mocotó, não. Eu amava aquela do potinho de vidro. Eu não sei se todas é do pote de vidro. Não. Iogurte? Sim. Sim. Dependendo da composição, mas sim. Whey para criança? Não. A partir de que idade? É porque se não. Então, não é que seja de todo. Luciana, o whey é ruim para criança. Por exemplo, criança oncológica, que eu atendo em tratamento, precisa.
tá? Então, são casos específicos, porque, inclusive, aqueles shakes prontos, eles têm a quantidade de proteína que a criança precisaria tomar em um dia todo. Entendi. Né? Então, pode ser o acúmulo de proteína, o excesso de proteína pode servir para a criança. Não é o whey, né? Mas vamos ver essa quantidade de circunstância. Então, alguns pacientes meus eu preciso calcular cardápio, aumentar aporte calórico. Açúcar ou adoçante? Criança, açúcar. E assim, mesmo com equilíbrio. Falando em adoçante natural. Mesmo falando. Então, já tá. Como é tudo muito novo, né? Estévia, xilitol, eritritol. Genil, né? A gente já tem estudos, né, sobre eles, mas a maioria não é conclusivo, porque a gente não tem tempo para isso, né? Mas assim, Luciana, eu fui num lugar que tinha... Muitas me perguntam, meus pacientes. Eu fui em um lugar que tinha um bolo com xilitol. Todo mundo estava comendo, ele queria. Só naquele momento pode. Mas assim, agora eu vou fazer todos os meus bolos, ao invés de colocar uma bananinha que está mais madura, eu vou colocar xilitol. Não precisa. Deixa eu olhar aqui. Arroz ou macarrão? Os dois, mano. Carne de boi ou frango? Logo para mim que não como carne de boi. Frango. Sal ou açúcar? Sal. Sushi pode? Pode. Eu queria explicar um pouquinho sobre sal. É importante, porque a gente tem muito essa dúvida. O açúcar ele é um alimento que ele não traz benefício nenhum para a gente. Ele é uma caloria vazia. O sal, ele tem um sódio, tá? E que o sódio, a partir de 1 ano, ele aumenta 1 ano de vida, aumenta a necessidade na criança, porque o sódio participa da nossa contração muscular. Então, não é uma opção não colocar. Luciana, não quero colocar sal a partir de 1 ano. Precisa, porque aumenta a necessidade nutricional de sódio, porque a criança começa a andar e ela vai estar aí mais fazendo movimentos musculares e que precisa do sódio. E aqui no Brasil, nós temos uma política pública que adicionou iodo ao sal. Por quê? Alguns anos atrás, começou-se a ter muitos problemas de tireoide na população. E começou-se a ver que nós não consumimos fontes de iodo. E aí, qual seria um alimento acessível e que alcançasse a todos e que precisaria colocar poderia colocar o iodo? É o sal. Por isso que nosso sal ele é iodado. Poucas pessoas sabem disso, como também o ácido fólico na farinha de trigo. Né? Então, é uma política pública, porque muitas mulheres começaram a ter bebês com tubo neural não formado, né? E aí, qual é o alimento que todo mundo consome e que é acessível e universal? Pão francês. Entendi. Entendeu? Não sabia dessa, não. É uma política pública. Ô, Lu... Você perguntou de sushi. Sushi a gente libera normalmente a partir de 2, 3 anos, porque quando a criança já tem um sistema imunológico formado, se assim for hábito da família, né, um sushi de boa procedência, se aquela família gosta de sair para um restaurante ou pedir, se confraternizar e comer um sushi, desde que não seja rodízio, que esteja exposto, mas que tenha uma boa procedência, pode consumir. Ana Maria, minha filha, ama sushi e peixe e salmão. Se ela pudesse comer salmão tarde noite. Aí pode ser a partir dos 2 anos, que é quando esse sistema imunológico está formado, mas sempre em locais de boa procedência. Lu, para terminar, eu queria 5 dicas práticas para tornar as refeições mais saudáveis e atrativas para as crianças. Tinham várias, mas vamos lá. Primeira questão é observar a idade da criança, né, e usar o lúdico. Criança é feita do lúdico, criança é o brincar. Use estratégias que vão aproximar essa criança do alimento. Use um garfinho animado, use um pratinho colorido, né? Faça cortes nesses alimentos. Luciana, não tenho tempo de fazer aquelas esculturas no prato. Não precisa fazer esculturas no prato, mas tornar uma refeição atrativa. Quem é que não gosta de comer um prato bem servido e montado, né? Então, a criança também vai gostar e levando para o lúdico. Primeiro. Segunda questão, coloque os alimentos rejeitados de volta para essa criança. Agora, em quantidades pequenas. Como eu falei, Luciana, meu filho, ama banana, mas não gosta de morango. Banana é um alimento conforto e o morango é um alimento rejeitado. Então, eu vou colocar do tamanho de uma formiguinha, aí até chegar no tamanho de um dinossauro, bem pequenininho, para atrair essa criança. 3, faça refeição, cardápio, né, variado. Criança também enjoa, Manu, né? Então, assim, monotonia alimentar leva essa criança a não... Eu tenho problemas, eu gosto de comer todo dia diferente, sabia? Pois é. E muita gente diz assim, Luciana, eu não sei por que não come. Quando eu vou anotando, né, que eu vou fazendo lá, o recordatório, eu digo, mas ele come tudo todo dia. E a criança também enjoa, né? Atrair a criança para uma alimentação saudável é ser modelo.
Então, coma com sua criança. Seja né? exemplo. Seja exemplo. E 5, a partir dos 2 anos, né? Eu coloco nas minhas orientações a partir de 2 anos. Mas antes de 2 anos, eu com Bela com 1 ano, Maju com 1 ano, leve para a cozinha de maneira segura. A cozinha é um dos maiores laboratórios para a vida que seu filho pode ter. Então, conhecer um alimento in natura, ver ele se transformando, ter a paciência de esperar o alimento ficar pronto, porque ninguém tem paciência. Hoje a televisão não tem mais comercial, né? Então, os meninos assistem desenho assim. Quando aparece qualquer coisa, por que parou? Quem assistia a TV Colosso, mulher, era 3 minutos de intervalo e ficava esperando. Por que parou? Mamãe, parou. Menino, 1 segundo. Então, a cozinha ela é um grande laboratório. Então, colocar essa criança na cozinha, tocar no alimento, ver o alimento ali in natura, né? Vai fazer com que essa criança ela não tenha pressão de estar comendo, não. Mas ela come porque está vivendo um momento bom com a mãe, com o pai, com a avó, porque ela tocou no alimento, porque ela ficou mais próxima, porque ela viu ele se transformar, porque ela se sentiu útil. Poxa, eu estou cozinhando Maria, aqui, sabe? minha filha, esse ano, ela está com 11 anos. Esse ano ela começou todas as noites, ela que faz o jantar dela. Maravilhoso. Ela que faz, se for uma tapioca ela faz, se for um sanduichinho isso. ela faz, ela adora ovo de gema mole, isso. ela tá cada dia que passa mais especialista em gema mole. É isso. E que a gente leve com segurança. Lucina, mas uma criança de 2 anos, ela vai fazer o quê? Ela vai adicionar ingredientes, ela vai espremer uma fruta, Bota ela um vai salzinho. tocar, bota aqui o salzinho, pega aqui essa banana, coloca no liquidificador, pega ali naquela fruteira, aquela maçã para mim, né? Então, a experiência da cozinha, ela é muito rica, e não é só para alimentação, não. É criar o vínculo, é estar junto, é o olho no olho, é o conversar, é o tempo que eu estou cedendo, né? Porque o tempo é algo mais valioso que a gente tem hoje, né? De estar com meu filho. E ela conhecer o alimento, ela tocar, ela cheirar, ver o formato, e para depois, se ela quiser, experimentar. Verdade. Lu, os nossos convidados aqui do ManuCast sempre recebem um presentinho por ter vindo, né? Então, assim, em forma de agradecimento, a gente dá essa ecobag. Ai, maravilhosa. Que é linda, né? É linda, Dá pra linda, você linda, não só linda. fazer supermercado, sei lá, ir Linda. pra sua feira, mas assim, ir Isso. pra praia. Praia, parque, botar os lanches, maravilhoso. Vai ser E super útil. Ela é feita através de uma empresa que chama Love Trash, tá? Que é nossa parceira do ManuCast. Essa sacola ela é feita com material de cortina, tá? Reaproveitamento de material de cortina. Então, essa indústria de cortina, ela separa, né, sobras. Retalhos, sobras. E ao invés de ser descartado, né, que não existe lixo lá fora, né? Isso. Então, essas Maravilha. mulheres da comunidade daqui de Boa Viagem, do Bode, que fazem Lindíssima, essas sacolas. lindíssima. É linda, né? Amei, amei. E aí, Vou usar muito para criar você memórias. levar sucos né, que você já conhece. Isso, né? parceira. Um suco de fruta, de verdade, Isso. sem adição de açúcar, sem conservante, sem aromatizante. De frutas colhidas diariamente. Isso, exatamente. Né? E o cookies para as crianças. Amei. Pra As meninas Maju, amam, espero amam. que ela goste, se delicie. Elas amam. Lu, sua canequinha também você leva. Obrigada. Tá? Para você, quando for tomar seu café da manhã, você lembrar da gente. Perfeito. Queria agradecer a Florence por esse arranjo maravilhoso que está aqui na nossa mesa hoje. Me fala as tuas informações de contato. Instagram, perfeito. que seu Instagram é maravilhoso. Eu digo que meu Instagram é um presente mesmo, assim, de Deus. É uma janelinha que cresceu de forma orgânica mesmo, Manu. Quem é que faz, né? Todo mundo fica... Enfim, foi eu, né, junto com meu marido, a gente realmente fez ele crescer. É também parte do meu trabalho hoje, né? Mas o meu Instagram é o @LucianaNunesNutri, né? E o e-mail também, vocês podem mandar a dúvida, pergunta. Eu coloco na descrição. Pronto, ótimo. Diz aí teu e-mail. É luciananunesnutri@gmail.com. Lu, queria te agradecer mais uma vez, tá? Gostaria de pedir aos nossos ouvintes para se inscrever no nosso canal do YouTube. É muito importante para vocês curtirem, se gostou, compartilhar esse episódio, compartilhar o ManuCast, seguir a gente nas nossas redes de Instagram, @sigaManuCast. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um prazer ter aqui Luciana Nunes, Nutri maravilhosa, e até o próximo episódio. Tchau!